onde o evangelho é perseguido, tem acontecido esses mesmos milagres relatados na Bíblia, porque eles cumprem um propósito revelado na palavra, que é glorificar a Deus e despertar fé nas pessoas para a salvação. É bem diferente do que a gente vê por cá em outros lugares. Então eu queria que o pastor Manuel Flauzino, que é muito inteligente, ele considerasse essas coisas. Se a gente se acomodar, tomar tudo isso, digamos assim, num sentido espiritualizado, nós nunca vamos ver milagres. Para ver milagre você tem que ter fé, e a fé é acreditar no impossível, é crer naquilo que não é natural, não é possível, é milagre. E será que Deus não faz milagres? E a gente não vai ficar numa situação dessa? Eu já orei por morto para levantar, morto não levantou. Eu já orei para levantar e levantou. Já tive experiência desse tipo, mas eu confesso que é uma situação dificílima. Quando é que a gente vai orar para o morto levantar? Será que a gente nunca deve orar? Então, se morreu, a gente larga para lá. E aí, pastor Manuel Flauzino? Não, devemos orar, com certeza, porque para que como o senhor bem falou, para que ocorra um milagre, é necessário a ação de fé de alguém, né? E esse alguém somos nós, é a igreja do Senhor. Então, se alguém está morrendo, ou está morto, e nós não vamos orar porque a pessoa está em estado terminal, e se esse milagre, essa cura, né, Deus não tem um propósito de glorificar o nome dele, como foi o caso de a pessoa, por exemplo, a pessoa estava morta, a gente orou e a pessoa levantou. O Senhor levantou-se, né? Olha como o nome do Senhor vai ser glorificado. Então temos que exercitar a nossa fé, sim. A nossa fé, ela não pode ter medo, porque a fé, ela não vai trabalhar com medo. Ela não vou orar pelo meu filho que está doente, em estado terminal, ou pelo filho de alguma outra pessoa, ou eu não vou fazer visitas em hospitais de câncer, hospitais onde as pessoas estão em estados terminais, porque eu não creio que essa pessoa vai ser curada. Irmão, se eu não creio que a pessoa vai ser curada, se eu não creio que Deus pode curar, que Deus pode fazer, e que depende de nós para sermos instrumento para levar a cura de repente para essa pessoa, o que nós estamos fazendo na igreja? Nós precisamos crer sim, orar nesse sentido. Agora, como o senhor bem disse, como eu falei anteriormente, quantas vezes oramos pelo enfermo e o enfermo não foi curado? Quantas vezes oramos pelo morto e o morto não ressuscitou? Ou seja, temos que orar, irmão. A nossa função é orar, fazer a nossa parte através da nossa fé. Se nós duvidarmos, meu irmão, quem duvida é como o mar, vai para onde o vento leva. Uma criança, eu orei uma vez, eu tinha revelação de Deus, olha uma situação parecida, eu tinha uma revelação que Deus queria levantá-la, inclusive Deus deu algum sinal, ela se mexeu lá e tal. Eu era muito jovem, imaturo, eu não tinha capacidade de enfrentar aquela carga emocional, um monte de gente olhando, eu tremia, me sentia pequenininho ali, tinha uma convicção que Deus queria levantar. De outra vez, quando isso aconteceu, Deus deu vida ao menino, a mãe trouxe o menino morto sem vida, e eu orei, ele levantou. Mas enfim, é dificílima essa situação. Pastor Leandro, o que é que o irmão diz sobre isso aí? Andar sobre as águas só por espetáculo, a gente concorda que a loucura é presunção, aquilo, existe fé e presunção, né? Tem muita gente, eu vou ganhar na loteria, então eu vou comprar um carro, eu vou construir aqui a maior igreja. Ele não tem propósito de Deus naquilo, não, é o eu dele, é presunção. Eu tenho fé que Deus vai me dar vitória, eu vou construir aqui a maior igreja dessa cidade. É presunção, não é fé. Fé é uma coisa, presunção é outra, e muitas pessoas são enganadas por essa presunção, não discernem. Mas tem um caso que a gente precisa de fé também, né? E aí, como é que discernir fé e presunção numa situação dessa, pastor Leandro? O que acontece? As pessoas são muito emotivas, né? Muito emotivas. E às vezes o que Deus faz na sua vida, Ele não vai fazer na minha. Emotiva, confunde, olha. Entendeu? E o que acontece aqui? Nós falamos sobre isso aqui, falando de uma questão de revelação de Deus, né? Paulo aqui, ele tem algo de Deus, no capítulo 16, versículo 9, que Paulo de noite, ele tem uma visão de Deus, uma revelação de Deus, para onde ele tinha que ir para fazer a obra, ele tinha que descer a Macedônia. Então é importante
o que está sendo falado aqui em questão de revelação. Povo, você ouvinte, preste atenção, a maior revelação é a Bíblia, é a palavra, tá? A maior revelação de Deus é a palavra. E o Espírito Santo, ele designa, ele testifica, porque a palavra, quando diz em Hebreus 4, versículo 12, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela faz, querido, uma divisão entre a alma e o espírito. Ela define a intenção do coração. Ela sonda. É importante entender que as pessoas não estão tendo revelação de Deus, estão querendo aparecer, e por isso que está assim acontecendo essa tragédia, e o nome do Senhor está sendo manchado por causa disso, o descrédito de muitas pessoas. Em questão de cura, em questão de manifestação de Deus, eu tenho uma opinião, minha opinião própria. Eu creio, irmão, que a pessoa, amando de Deus, ela pode andar sobre as águas, pode andar amando de Deus, sim, Deus estando com ela. Que a gente vai ver dentro da palavra aqui, que o Senhor deixou bem claro para nós, quando Pedro, ele queria ter com Jesus. Está aqui em Mateus capítulo 14, versículo 28, e respondeu Pedro dizendo: Senhor, se és tu mesmo, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E isso não foi no tempo da lei, é no tempo da graça, no tempo de Jesus. Mas Jesus tinha dado uma palavra de ordenanças, e tu quer, tu vem, que eu te garanto. Mas aí é diferente da emoção, quer ser emotivo. E garantiu, mesmo ele fraquejando, Jesus garantiu. Não morreu. Agora esse pastor aqui, quer dizer, ele afundou porque não foi mando de Deus. E o Espírito Santo testifica com as coisas de Deus, pastor. Em questão de orações, como foi falado aqui, de milagres, por volta falando da cura que ele teve. Já teve isso, pessoas na nossa igreja de cura, manifestações poderosas. Semana agora uma senhora estava deitada acamada, e as irmãs da igreja começaram a ir lá, a irmã Solange, a irmã Elane, a irmã Jovita, Efigênia, mulher de oração, foram lá, visitaram. E o que fez aquela mulher andar, pastor? Sabe o que fez aquela mulher andar? Foi o amor, foi a atenção, o carinho, a aproximação ali da presença de Deus. Na outra semana, no domingo, a senhora estava entrando na igreja caminhando, ela foi caminhando com a filha dela. E eu tive experiência, uma vez eu estava em propósito, 3 dias consecutivos em jejum e oração, não para me apresentar toda a glória para Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte, tem que buscar. E tinha uma criança, até um sobrinho da pastora, quer dizer, tinha que tomar 10 injeções porque estava com o pulmão todo infectado. E o que aconteceu ali? Eu senti de Deus, ora que ele vai ser curado. Peguei ele, entrei no quarto, fiz que nem Eliseu. A gente vai para dentro da palavra fazer aquilo que os profetas fizeram. Entrei dentro do quarto, eu orei por aquele menino. Orei e profetizei. No outro dia, quando voltou no hospital, tinha que tomar 10 injeções. E as condições financeiras da família não estavam boas para poder estar indo todo dia. No outro dia, quando ela foi lá, a mãe levou o menino para ir, a doutora falou que não sabia o que tinha acontecido, que o menino estava curado. Aleluia. Mas aí, quer dizer, como pastores aqui falaram, eu sou o tipo de um pastor, se eu ver uma pessoa enferma, eu só falo uma coisa: olha, vocês querem que eu ore? Vou orar. Mas uma coisa, seja feita a vontade de Deus. É a vontade dele que predomina. Nós oramos. Agora, quem vai executar, a última palavra é dele, de Deus. Porque o que acontece hoje, expectativa como foi falado, não, que Deus vai levantar, que Deus vai fazer, que Deus aquilo, e acaba, sabe o que acontece quando Deus leva uma pessoa assim, depois de tanta profetada, entendeu? Aproximadamente igual quando Elias estava com os profetas de Baal, os baalitas, os outros, juntando 400 de Baal e mais os outros, quase 900 profetas, só tinha ele. Como o Senhor disse, e agora como o Senhor vai dizer que Deus vai levar? Mas o Pastor falou, né? Como eu vou dizer agora para a família que Deus vai levar? Se um monte já disse que Deus vai curar, deixa a gente no estreito, não deixa? Deixa a gente no estreito. Então, o que acontece? O profeta chegou ali e falou que Deus ia fazer, e Deus fez. Os outros eram mentirosos, mas ninguém quer ouvir a verdade. Ninguém quer ouvir a verdade. Então, o que acontece, querido? Quando Deus fala, tá? A gente tem que ter certeza. Por quê? Quando Deus leva a pessoa, levou ali aquela pessoa, a família fica frustrada.
Aí a família que não vai querer saber mais de Deus, porque ouviu tanta revelação que Deus ia fazer, e chegou na hora, não aconteceu, a pessoa partiu, Deus falou, eu vou levar, eu vou recolher, o tempo terminou, porque Eclesiastes diz que há tempo de crescer, há tempo de nascer, mas há tempo de morrer. Aí quando Deus fala que vai levar, e Deus leva, mas a família está naquela expectativa do milagre, não acontece, aí o que acontece? Aquela família ali não vai querer saber de Deus. Aquela família não vai querer buscar Jesus porque ficou escandalizado. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitos escândalos certamente têm acontecido. Pastor Walter Miranda, o assunto está ficando bom, gostoso. A melhor revelação é a palavra de Deus, quando corretamente interpretada, né? Se for mal interpretada, vai ser motivo e pretexto para mais escândalo também, né? Como aconteceu o caso, né? O homem tomou a palavra de Deus e não era de Deus. Agora, isso me dá uma impressão, pastor Walter. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14 que os profetas devem profetizar, estão sujeitos a falhas, qualquer profeta está sujeito à imperfeição, o único perfeito é Jesus, né? Mas por isso tem 2 ou 3 profetizarem, os outros julguem. A mim me parece que nessas igrejas, em muitas neopentecostais, o único ali é o pastor, e o resto é o pastor, o missionário, o bispo, o apóstolo, e o resto é resto, não se ouve. O pastor é a voz autoritária. Olha o caso lá da Coreia do Sul, né? Passou o Paul Yong-cho, mudou de nome para Davi Yong-cho, ele era o grande, hoje a maior igreja do mundo, homem na cadeia, né? Foi preso e tal. Olha que situação, né? Quando o pastor é autoritário, ele é o máximo, é o homem de Deus aqui na terra, que tem a resposta, se ele falar, ninguém vai contradizer. Os irmãos da igreja, todos foram com ele, acreditando, não havia ninguém com sensatez ali, ninguém para alertar, pastor, olha a palavra e tal, vamos orar primeiro, consultar. Por isso a gente não deve ser autoritário, não deve tomar nenhuma decisão sozinho, deve consultar os outros também. Olha, eu tive uma revelação, meus irmãos, me ajudem aqui, eu tive uma revelação, será isso? Os irmãos olhem por mim, vamos buscar uma confirmação de Deus. E aí, pastor Walter Miranda? É um problema de egoísmo, egolatria, vaidade, uma série de coisas. O líder tem que ter muito cuidado. Infelizmente existe os ditadores, né? A ditadura na liderança é um grande problema. E o pastor... Quando ele fala, ninguém questiona. Mas eu acho que o líder, ele deve ter um pouco de humildade. Humildade não está na aparência, não, né? Tem muita gente com aparência de humildade, mas não passa de cobra. E você vê uma pessoa dando de cabeça baixa, com a biblinha. Eu tive isso na igreja que eu sou pastor. O camarada entrava, cabeça baixa, de pontinho de pé, fazendo barulho. Mexia com ele, era uma víbora, uma cobra. A humildade não está na aparência, está nas atitudes, no comportamento, na submissão ao Senhor. Então, o líder tem que ter muito cuidado. E quando uma igreja e o pastor começa a exagerar, eu acho que é a hora de a igreja não tentar conspirar contra o pastor, porque Deus não se agrada disso. Nem a igreja tentar derrubar o pastor, mas com respeito, vendo que ele é um homem de Deus, é ungido do Senhor, questioná-lo com respeito, conversar, pastor, está vindo uma extrapolação, o pastor está extrapolando aqui, vamos conversar melhor. Mas tem pastor que não aceita diálogo, não, ele bateu o martelo, o que ele quer, olha, aqui quem manda sou, a porta está aberta, sai fora. É assim que alguns fazem aí, não tem jeito mesmo. Infelizmente isso acontece, e quando ele bota Deus no meio do negócio, aí que piora mais a situação dele, né? Mas o meu Deus, o mas eles botam Deus com facilidade. Eu vou abençoar, eu profetizo bênção sobre essa igreja, esse vai ser o ano da glória, eu profetizo, e esse vai ser o ano da colheita. Às vezes é o ano de escândalos e divisão da igreja. Mas ocorre o seguinte, não acontece isso? Acontece porque todo mundo está carente de bênção, todo mundo quer. O cara abriu a boca para dizer, eu profetizo que você vai ter um BMW. Quem é que vai querer? Quem que não quer? É claro, quem que não quer? Quem não vai levantar o mão? A verdade é essa. Nós temos que entender, está claro a nossa audiência, que nós cremos, Deus, o Senhor cura, o Senhor levanta o paralítico, tira da cova o morto. Agora o texto, eu estou com ele aberto aqui, o pastor fez referência a ele, eu já estava com ele aberto aqui. Esse texto aqui, ele me chama a atenção para os detalhes. Primeiro, Jesus foi para o monte orar e mandou os discípulos do outro lado, e Jesus vai ao encontro dele. Eles veem Jesus, não conhecem Jesus. O que ele vê? Para eles era o quê? Um fantasma. E entram em desespero.
Jesus mostrou a eles, dando a entender claramente que não era o fantasma, era ele, Jesus. Bom, antes disso eles já tinham intimidade com o Senhor Jesus, viram Jesus operar muitas coisas. Pedro olhou, sendo arrojado como ele é, tem sempre um Pedro na igreja, né? Tem sempre o pastor Pedro, o pastor Pedro também, né? A grande verdade é essa, né? Então... Pedro não só vindo aqui em São Paulo, ele não é pastor, mas é filho do pastor, Águas Vivas de São Paulo, está ligadinho conosco aqui. Deus abençoe você, Pedro, em nome do Senhor Jesus. Mas ocorre o seguinte, aí, poxa, Jesus ali, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Olha só, Jesus diz, vem. Pedro descansou na palavra do Senhor Jesus e meteu o pé e não afundou. Ocorre o seguinte, mais vento forte, ele começou o quê? A afundar. E Jesus disse, por que duvidar? Manda eu ir ter, vem ter com quem? Comigo. Olha só, uma experiência pessoal ali, Pedro com Jesus. Manda eu ir ter contigo, Jesus falando, palavra de autoridade para Pedro. Pedro vai, o que ele faz? Ele vai, só que ele começa a afundar. Jesus, eu não, como que Jesus dissesse assim, tu afundaste? Rapaz, eu não mandei você vir ter comigo, rapaz, era para crer nisso e confiar no que eu falei. Mas Pedro afundou, uma experiência de Pedro com o Senhor. Só que a gente levaria uma noite aqui analisando esse texto aqui. Mas vamos parar aqui, eu quero dizer o seguinte, olha, eu vou andar na contramão aqui, mas eu não creio que o Senhor, é uma palavra de um homem válido, que esteja preocupado de fazer alguém andar sobre as águas. Tem minhas dúvidas. Tem muita coisa importante para ser feita e que está sendo feita sem que o Senhor... Foi uma experiência de Pedro, o Senhor com Pedro. Eu não disse para você vir ter comigo, rapaz. Agora, eu não creio que o Senhor aqui deixou claro aqui, falando, por que duvidar? Está falando para ele, Pedro. Eu não creio que o Senhor deixou subentendido aqui que agora todo mundo que quiser andar sobre as águas, tendo fé, vai andar sobre as águas. O cara disse aqui que recebeu uma revelação. Recebeu uma revelação, primeiro, pode ser de Deus. Segundo, pode ser o impulso dele mesmo. Pode ser o intelecto dele, pode ser o estado emocional, psicológico na hora. Quanta gente na igreja, rapaz, o Senhor batiza o camarada com o Espírito Santo, dá o dom de línguas, ele fica cheio do Espírito Santo, começa a falar em outra língua e vai passando, e ele ora, e de repente ele vai, e ele já fica aquele crente vaidoso. Chega na igreja, ele já é um decorador. Ele muitas vezes fala a língua, não é o Espírito Santo que está usando ele, não. Ele já decorou, decoreba. Eu me lembro que eu estava numa vigília pela madrugada, eu era jovem, eu tinha uns 18 anos, tinha umas 300 pessoas, o pastor saudoso Jair Rosa da Conceição estava liderando a vigília. E eu levei um presbítero aqui de São Gonçalo para conhecer a igreja, que eu era membro, a igreja em Acari, muito feliz da vida, um homem de Deus, vou nem citar nome, conhecido, famoso lá em Venda das Pedras. Eu queria que ele conhecesse, coloquei-o dentro do meu carro e fui, não, tinha até uns 20 anos mais ou menos, e levei-o para o monte, fomos ao monte. De madrugada, abriu o seu portão, alguém quer falar alguma coisa, tem alguma coisa de Deus? Pastor, eu gostaria da palavra. Tudo bem, aquele presbítero, eu fiquei feliz que ele queria falar alguma coisa. O homem começou a falar e começou meia dúzia de língua estranha, meia dúzia de português, meia dúzia de língua estranha. Pastor, meu irmão, por favor, fala o que o senhor tem que falar, mas não fica aí usando o Espírito Santo, que assim é decoreba do irmão. Acabou a língua do irmão na hora. O pastor Jair falou. Na hora, acabou a língua, aquela língua estranha do irmão. O presbítero continuou a falar, parou com a... Tá se vendo que... Porque às vezes eu falo, não, na banda arábia, na banda súbia. Sul e norte. Então, mas infelizmente existe isso. O camarada, ele já entra no decoreba. Muitos cultos, ele começa a falar língua estranha e começa... Eu participei de uma vigília uma vez aqui no morro, aqui não tem um lugar, a Cova da Onça, não sei, um canto ali. Rapaz, o cara de madrugada, a gente levou o coral da minha igreja, pela madrugada, todo mundo ajoelhado, o cara lá embaixo do banco com a corneta desse tamanho. Aleluia!
aleluia, terra na bacia, terra na bacia. Eu levantei, estava ajoelhado, eu me levantei e fiquei procurando o camarada com a língua dele era terra na bacia. Ah, que isso, meu irmão? Só que ele falava assim, meio enrolado, você parava, tá? Num culto lá, que eu estava no outro culto, o irmão começou a dançar, chocolate, chocolate, chocolate. Verdade mesmo. O pastor gritou lá, meu irmão, pode parar que ninguém aqui gosta de chocolate, não. Parou na hora. Quer dizer, esse negócio esquisito. É por isso que os tradicionais não creem em variedade de língua, em língua estranha, batismo com o Espírito Santo. Existe muita gente aí que na verdade foi batizada com o Espírito Santo. Não nega. Recebeu o dom de línguas. Não nega. Mas tempo passou, se acomodou, está viciada e ela fala muita língua, é da decoreba, porque ela já sabe, não é o Espírito Santo que está usando ela. Ô pastor Paulo, deixa eu aproveitar, e quem não tem experiência não sabe isso, mas quando a gente já tem mais experiência com os dons espirituais, os dons espirituais estão sujeitos a falhas, ao fator humano, a falhas e até às vezes ao inimigo usar também. Então o que acontece com línguas, acontece com interpretação de línguas, né? Verdade. Profecia também, né? Profecia também, tanta profecia mentirosa. Eu creio, falou-se aqui em casamento aqui, tá? Sujeito, o pastor falou muito bem aqui, não, que Deus tem que casar com é bonitão, vou casar com aquele bonitão lá que é um pão, vai ver que é um pão, daqui a pouco é uma bomba de efeito retardado, tá? Sem nada de pão. É verdade. Eu recebi, foi antes de ontem, eu peço até oração para o irmão, nome Lucelena, mora no Rio, em Acari, casou chorando comigo, estava na igreja, saiu da igreja. Olha só, eu creio que Deus deu uma orientação jovem para ela se casar, não quis. O que é que aconteceu? Saiu da igreja, casou com um cara que é militar, o cara está ganhando 5 mil, é graduado do exército, 5 mil reais mais as vantagens, o cara largou ela com os 2 chilinhos. Pastor Volte, eu entrei na contramão, ligou para mim sábado chorando, estou orando por ela. Ocorre o seguinte, Deus pode orientar um casamento por profecia, por sonho, por revelação? Pode. Mas tem muita mentira aí também, muita coisa, muita profecia mentirosa, tem lares desgraçados aí, tem famílias desgraçadas, o cara é revelado, diz que manda o outro lá para Manaus, o outro vai embora para Manaus, dá tudo errado em Manaus, ele tem que voltar para São Paulo. Não, o senhor me mandou ir para África, conversa fiada. Todo problema não é África, não, o sujeito quer ir para Bahamas, como é Bahamas, quer evangelizar lá, quer ir, não, Deus tocou no meu coração, eu tenho que ir para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, por que não vai para a África? Por que não vai sofrer na África? Esse tipo de revelação conveniente, existem as revelações convenientes, nós temos que ter cuidado como os pastores, até em abrir a boca e dizer que Deus está falando no meu coração. Nós também, não vamos dizer a galera, não somos nós. Cuidado em dizer Deus está falando no meu coração, porque a gente pode arrebentar com pessoas e com famílias e até com uma igreja e botar um rebanho enganado na frente da gente, fica olhando para a gente como um grande homem de Deus, não passa de um pé de moleque. Olha, esse pastor Frank na África, no Gabão, e o rebanho que ficou? O grande pastor, o homem de Deus maravilhoso, morreu e o rebanho escandalizado, com toda certeza, né? Pois é, eu me lembro de um caso, um irmão jovem, animado, sedento do Senhor, se converteu, crente novo, foi para uma igreja, saiu logo a profecia que ele tinha que casar com a filha da mulher lá, missionária e tal, que menina de 12 anos, ele assistiu a família que queria e se casou com ela. Foi um caos, escândalo. Mas dizia, pastor, eu estava no culto, tem uns 10 anos já, da minha igreja em Jardim Alcântara, e chega um camarada lá falando língua estranha, e bonita por sinal. Eu já fico logo, quando começa a falar em língua estranha, eu fico desconfiado, eu quero ver onde Deus está, porque eu creio que o Senhor me batizou com o Espírito Santo, isso é maravilha, eu era jovem, e o cara lá, todo meio culto rolando dele com aquela língua, estava me incomodando no culto, mas eu engoli seco, não falei nada a primeira vez, termina o culto, aí a gente
gosta de tomar um café depois do culto, vai lá, toma um lanche, tudo bem. Aquele irmão olha assim para minha esposa, para Eliana, para minha esposa. Aí fala assim: o senhor me revelou que eu vou casar com aquela irmã. As jovens da Santo que chove na brincadeira. O João, a mocidade da igreja. O senhor sabe quem é aquela irmã ali? Não, mas Deus me revelou. Ela é a esposa do pastor. O cara saiu de fininho, desapareceu. Nunca mais. Impressionante. Pastor Fábio Januário, o tempo já foi embora e o encerramento fica com o irmão. Maravilhoso esse tema, porque falou sobre esse aspecto desse pastor, mas também tocou nesse ponto nevrálgico da nossa igreja, esse ponto da nossa igreja que nós precisamos ter esse discernimento espiritual. Ele não teve discernimento, o pastor africano não teve sabedoria, ele acabou agindo pela emoção, como disse o pastor Leandro, foi emocional, foi uma pessoa emotiva, e nós não podemos agir pela emoção. A fé não é emoção, a fé não é sentimento. Muita gente age pelo sentimento, age pela emoção e acaba colocando o seu eu, acaba colocando o seu próprio querer, como disse bem o pastor Walter, que muitas vezes no seu psique, no seu psicológico, você acaba o quê? Você acaba colocando uma vontade sua e dizendo que é Deus quem está falando. Isso é muito perigoso, porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração humano é muito enganoso, e às vezes nós podemos achar que Deus quer falar alguma coisa referente a alguma questão, alguma situação, e de repente não é o Deus de Israel que está falando, é o nosso próprio eu, a nossa carne, ou de repente até o inimigo das nossas almas que está falando para trazer contenda, para trazer confusão, para trazer divisão. A palavra de Deus, ela é clara para dizer que nós conhecemos as árvores pelo fruto. Não adianta eu entrar dentro de uma igreja falando línguas estranhas, não adianta eu entrar em um ministério rodando, sapateando, que logo na frente, se ali há um espírito de engano, aquele espírito, ele vai ser desmascarado, porque a glória de Deus dentro da casa dele prevalece, e aquele demônio é envergonhado, aquele espírito é envergonhado. Eu creio e oro a Deus que essas pessoas, essas ovelhas dessa igreja, não tenham se desviado dos caminhos do Senhor, não tenham saído da presença de Deus, que eles possam estar encontrando realmente um alento espiritual para as suas almas, mas não em revelações, não em profetadas, mas sim na palavra do nosso Deus, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há muita heresia por aí. A palavra de Deus, ela diz o quê? Que nos últimos tempos viriam muitos falsos profetas dizendo até que seriam Jesus. Não tem o caso que a gente debateu outro dia aqui do Henri Cristo, que ele se diz reencarnação de Jesus Cristo, se diz o próprio Cristo. E isso tem levado quantas pessoas a irem até o templo dele, achando que estão atrás do verdadeiro Jesus. Então, para os nossos ouvintes que estão do outro lado, tenha muito cuidado, preste muita atenção, porque você precisa ter discernimento espiritual. Você veja os frutos, analise as pessoas. Se você vai ter um relacionamento com alguém, não vá só pela profecia, analise o ser humano, analise o homem, analise a mulher. Se você de repente vai ao emprego, a um trabalho, não veja só o aspecto da profecia, mas veja também o local, se vai ser de fácil acesso, se você vai ter tempo para estar na casa do Senhor. Tudo isso tem que ser analisado. Você precisa ter essa sabedoria de Deus. Peça ao Senhor a sabedoria. Salomão, ele não pediu riquezas ao Senhor. Muita gente tem entrado dentro da igreja, está pedindo carro, está pedindo casa, está pedindo marido, está pedindo bênção na família, está pedindo cura, está pedindo tanta coisa, e não pede o principal, que é a sabedoria. Sem a sabedoria não adianta. Eu vou perder tudo. Pede ao Senhor: Senhor, me dê sabedoria. Ao ler a palavra de Deus, uma coisa que eu oriento para finalizar os membros da minha igreja, da nossa igreja, uma coisa que eu sempre falo para eles: antes de abrir a palavra, ore ao Senhor. Muita gente tem aberto a palavra de Deus como se fosse um livro, como se fosse um jornal, como se fosse uma revista. A Bíblia Sagrada é algo que deve ser lido com reverência.
não pode ser lido em qualquer lugar, não pode ser lido de qualquer maneira. Você tem que estar num lugar silencioso, num lugar calmo, num lugar onde você vai estar se recolhendo espiritualmente mesmo. Quando Deus quis falar mais com seus profetas, eles o fizeram recolher, sair daquele lugar, daquela situação de tumulto, e levaram, transportaram os homens de Deus para um outro lugar, para que o Senhor pudesse falar com eles face a face. Então, meu irmão, quando você abrir a palavra, peça ao Senhor discernimento, ore a Deus. Quanta gente que eu conheço que está na igreja há 10, 15, 20, 30 anos e chega para mim e diz: pastor Fábio, eu não consigo ler a palavra, eu não entendo a Bíblia Sagrada, as Escrituras parece que elas não têm nenhum significado para mim. E eu sempre digo: meu irmão, minha irmã, ore ao Senhor, peça a Deus o discernimento, procure se instruir em Deus. Muita gente tem se instruído pouco, muita gente tem procurado a comida mastigada. Meu querido, é hora de você comer alimento sólido. Deus está chamando o povo dele para parar de tomar mamadeira. Isso tem acontecido no nosso meio, tem acontecido nas nossas igrejas, porque muita gente tem tomado mamadeira. É hora de você muitas vezes deixar de tomar somente leite, coma comida sólida e não queira comida mastigada. A profecia pela profecia, eu creio nas profecias de Deus, creio no manifestar do Espírito Santo, mas a profecia pela profecia, ela leva o homem, o indivíduo, o cristão a se acomodar espiritualmente. Então, meu irmão, leia a palavra, se instrua na palavra, busque literatura evangélica, busque bíblias de estudo, procure estar na escola dominical da tua igreja, para que você possa ter base espiritual. Muito pouca gente com base espiritual, gente que está em cima de púlpito, gente que está pregando, gente que está dirigindo trabalhos, que não tem base espiritual alguma, estão lá porque dão um dízimo alto, estão lá porque são bonitos, porque tem aparência, estão lá porque falam bem, porque tem carisma. Ô meu querido, analise, vamos buscar essa base espiritual. Igreja do Senhor, medita na palavra de dia e de noite. É tempo do povo de Deus meditar na palavra, é tempo de menos Facebook, é tempo de menos internet, é tempo de menos coisas que vão te afastar de Deus, e é mais tempo mergulhado, aleluia, na palavra do Todo-Poderoso. Amém. O alerta aí: culto não é espetáculo, dons não são para fazer espetáculo pirotécnico. Cuidado, revelação. Deus está revelando, tem um irmão assim, assim, assado. Qual o propósito dessa revelação? No culto que tiver sedado a Deus, tome cuidado. A palavra é que edifica, e vamos nos aprofundar na palavra. Pastor Manuel Frauzinho, eu não vou pedir que o irmão encerre orando ao Senhor. Sim, pastor Leandro. Deixa eu dar só um minutinho só aqui, reforçando aqui com o pastor Fábio, que para os ouvintes ouvir o que ele falou, que é pura realidade. Capítulo 16 de Atos, no versículo 17, saiu uma mulher em encontro de Paulo e dizia ela assim: são grandes homens de Deus, do Deus Altíssimo. Ela tinha um espírito de adivinhação e trouxe essa palavra, mas Paulo sabia que aquilo não era de Deus. Era verdade que ela estava falando? E aí agora? Vou deixar para vocês esse na caixa. E aí? E era verdade. Era verdade. Aí Paulo fez o quê? Paulo olhando, o Espírito queria trazer uma soberba no coração dele, uma exaltação no coração dele, mas ele falou: sai dela agora, espírito de engano. Então, irmão, deixa esse ponto de interrogação aí, das profecias que você está ouvindo. De onde vem, né? Pastor Manuel Frauzinho, vamos orar ao Senhor. Amém. Senhor, Pai, glória a Deus, aleluia, o privilégio que tivemos, ó Deus, de participarmos desse debate, mais uma vez esclarecedor, e que possamos, ó Deus, ter alcançado aquele irmão que estava com alguma dúvida a respeito daquilo que foi falado aqui hoje, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos mais firmes em Tua presença, que possamos, ó Senhor, termos uma comunhão contigo, e que possamos, ó Deus, discernir bem tudo aquilo que é nos falado, Senhor, através de revelação, através da profecia e através de tantas pessoas que hoje dizem ser usadas por Deus.
Ajuda-nos, ó Deus, é o que pedimos nesta tarde e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vamos ao encerramento, o nosso agradecimento a todos que participaram, acompanharam, muitos que votaram. A pergunta foi feita de uma tal maneira que todos votaram dizendo que sim, acreditam que o Senhor faz milagres. E outra gente vai talvez tentar fazer a pergunta de uma maneira mais esclarecedora. Assim ficou muito óbvio, todo mundo concorda que Jesus faz milagres hoje em dia também. Pastor Manuel Flauzino, nosso muito obrigado, a sua presença nos honra, Deus continue abençoando o ministério do irmão, escrevendo e ministrando nas igrejas, seja uma bênção e volte sempre aqui. Amém, é um prazer estar sempre aqui e eu só quero deixar 2 recados, aos nossos ouvintes. Lá em Auma, final do mês, 28, 29 e 30 deste mês agora, grande congresso jovem, todos são convidados. E dia 16 de abril, também na nossa igreja, teremos uma escola bíblica de obreiros, destinada a todos aqueles que querem ser instruídos na palavra de Deus. Vocês podem achar lá no Facebook, site da nossa igreja, despertandovidas.com, e tem todas as informações lá. Um abraço, que Deus abençoe em nome de Jesus. Despertandovidas.com, e dia 30 de março jovem, dia 16 de abril, Escola Bíblica de Obreiros. Que bênção. Pastor Walter Miranda, também nosso muito obrigado por vir novamente nos alegrar o coração e enriquecer o debate. Deus continue honrando o irmão, fortalecendo, abençoando o seu ministério abundantemente. Amém. Eu agradeço a Deus por estar aqui, e é uma honra. E agora, dia 5 de março passado, a igreja em Jardim Alcântara, na qual eu sou pastor até hoje, porque lá no Meminha do Senhor, amanhã eu não sei, eu completou 37 anos de existência, e eu 37 anos empossado como pastor da igreja. E agora, dia 30 de março, eu completarei mais um ano de vida. Então, no dia 12 de abril, segundo sábado, teremos um café da manhã em Jardim Alcântara, e depois um culto em ação de graças ao Senhor pelo meu aniversário de empossado como pastor da igreja, pelo meu aniversário de nascimento e também pelo aniversário da igreja, E também virá a igreja em Parque do Morri, do pastor Walter Filho, e que dia 30 completou mais um ano de organização. Vamos nos unir nesse café da manhã e no culto em ação de graças, dia 12 de abril. Eu só sei de uma coisa, que eu sou um homem ricamente abençoado pelo Senhor, tá? Eu vivo a prosperidade do Senhor Jesus, sem ter um Boeing para eu voar nele, mas meu Deus, Ele cuida de mim. Que bênção, amém. Pastor Leandro Carvalho também, seja uma bênção. Deus continue honrando seu ministério ao lado ali da irmã Priscila, seja uma bênção e volte sempre aqui. Pastor Hélio, muito obrigado. É sempre uma satisfação estar aqui com todos vocês aqui. Quero deixar um convite para todos os amigos, tá? Dia 15 agora nós temos um louvorzão, vários cantores, bandas na nossa igreja, Igreja Pentecostal na Vida de Jesus, na rua Rio Grande do Sul, lote 10, quadra 9, Vila Brasil, tá? Às 19h30, e também dia 29 agora, às 23 horas, vamos ter uma vigília abençoada com o presbítero Vanderlei de Magé, trazendo uma palavra abençoada do Senhor. E sexta-feira agora estarei pregando a palavra na Casa da Bênção, aí em Itaborém, pastor Marlene. Um abraço para todos vocês. Deus permitindo, vamos estar aí para falar de Jesus. E eu quero agradecer e estamos juntos aí em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Fábio Januário, que conseguiu vencer o trânsito no Rio de Janeiro para vir de Jacarepaguá até aqui, nos honrando e abençoando. Deus continue abençoando ricamente seu ministério ali na casa de oração em Jacarepaguá, e seja uma bênção e volte sempre. Amém, é um prazer muito grande estar aqui. Segunda-feira é um dia um pouquinho cansativo para todos os pastores, né? Mas é um prazer estar aqui. A gente passa por cima e vem, anda sobre as águas, literalmente, e vem para cá, cada vez saindo mais cedo de casa, porque o nosso trânsito do Rio de Janeiro está complicado, deixando até aqui essa denúncia para ver se a gente dá uma melhorada no nosso trânsito, porque está caótico. Tentei não
vir pela linha amarela, tentei vir pela Zona Sul, também a saída da Barra da Tijuca complicada. Então, mas mesmo assim o Senhor está no controle, está trabalhando em nossas vidas. Um grande abraço a todos os meus amados debatedores que estavam aqui na mesa evangélica, mesa redonda evangélica. É sempre um prazer estar com os irmãos, porque é um aprendizado, a vida é um aprendizado, o ministério é um aprendizado. Parabéns à produção que trouxe um tema relevante para esse tempo que nós estamos vivendo, realmente, porque é algo que precisamos falar e é um assunto que não vai se esgotar nunca. Que Deus abençoe a todos. Querendo conversar com a gente, uma oração, um aconselhamento, uma palavra, temos o disco oração. Pega papel e caneta aí rapidinho. 97596 9698, vou repetir, 97596-9698, pastor Fábio Oliveira. Queremos adicionar no Facebook somente Fábio Oliveira, letra F maiúscula, O maiúscula, a gente está lá. O Twitter eu ainda estou dando uma remodelada no meu, mas a gente vai estar retornando com tudo agora a partir de abril. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Glória a Deus, amém. Próximo assunto aqui na mesa redonda evangélica: ecumenismo. Você concorda com a participação em cultos evangélicos de outras religiões? Vamos discutir esse assunto. Um abraço, continue com a nossa programação. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.